Último dia da imersão Passeio no Mestrado. Hoje vamos fechar com chave de ouro falando sobre o checklist da aprovação. Uma ferramenta para que você possa se organizar a partir de agora, que eu tenho certeza que vai ser extremamente importante para vocês. Eu vou dissecar esse checklist da aprovação aqui com você, dizer exatamente como você tem que pensar sobre cada um desses itens do checklist. É para fechar a imersão com chave de ouro. Como passa rápido, né, gente? 20 lives, um mês, né? 4 semanas. Passou muito rápido. Quando eu pensei nessa imersão há um mês atrás, quando eu estava planejando ela, eu imaginei, meu Deus do céu, vai demorar muito, um mês, 20 lives todo dia, 6 horas. Vai ser complicado, mas não, foi muito prazeroso, passou muito rápido, né? E o resultado são essas 20 lives aqui no meu IGTV, muito conteúdo para vocês, que vai ficar ainda por uns dias e daqui a pouco sai. Então aproveita essas lives, você que está chegando agora, de repente não assistiu as lives anteriores da imersão, vai ser a 20ª, a última, ou seja, muito conteúdo que já passou, mas que está registrado aí para você. Michele está aqui, Terezinha, boa noite, Ângela, Hugo, Carolina Neiva, hashtag Mestre MPM, hashtag Tribo do Zé. Gente, todo mundo aqui é minha tribo, viu? Usem a hashtag Tribo do Zé quando vocês entrarem aqui na live. Luzenira. Bom, boa noite, Luiz. Rumo ao mestrado, hashtag Rumo ao mestrado. Aproveitem, compartilhem com os amigos de vocês, tá? Essa live, clica aqui no aviãozinho. Lembrar para vocês, antes de entrar já no conteúdo, obrigado, Vanessa. Antes de entrar no conteúdo, que segunda-feira começa a imersão Passeio no Mestrado, tá? Perdão, começa a oficina Mestrado Aprovado. Estou fazendo a confusão aqui dos eventos. Começa a oficina Mestrado Aprovado. E vão ser 3 aulas. A oficina vai ser dividida em 3 aulas. Uma na segunda, uma na quarta e uma na sexta. Mas você precisa estar inscrito para poder participar da oficina, senão você não vai ter acesso às aulas. Porque essas aulas eu estou terminando de planejar e gravar, vão ser gravadas, mas vocês vão receber essas aulas nessas datas, em horários marcados, e tem ainda surpresas, que eu não posso falar, claro que é surpresa, mas você precisa estar inscrito, então se inscreva, aqui no meu perfil tem um link, e aí você consegue fazer a tua inscrição, tá? Acho que foi o Hugo que perguntou agora há pouco quantas lives, são 20 lives. Infelizmente, acho que a terceira ou segunda live eu não consegui salvar. Quem estava aqui comigo desde o início, que estava nessa live, quando eu estava finalizando, o Instagram me derrubou e eu não consegui salvar essa live nem compartilhar com vocês. Mas enfim, vocês vão ter 19 lives aí para vocês consumirem esse material. Terezinha disse que está sem áudio. Vocês estão me escutando direito ou só ela que não está me ouvindo? Me digam aí. Boa noite, Júlio. A Josi disse que a última ela veio ver ao vivo, exatamente. Obrigado. Edna Kaminski. Gente, a Alejandra tá aí. Obrigado, Alejandra, mestre MPM. Vou mostrar aqui uma coisa para vocês que me deixou muito feliz. Eu tava olhando, tá ok, né? Então eu acho que é o dela mesmo, tá com problema. Me deixou muito feliz, eu vou dividir aqui com vocês, um mapa do pessoal que passou pela imersão durante essas 20 lives e do pessoal que já está inscrito para a oficina da semana que vem. Preste atenção de onde vem essa galera. Deixa eu tirar aqui os comentários só para vocês darem uma olhadinha. Vocês estão vendo aí, né? Esse aqui é o mapa do Brasil. E vocês conseguem ver a diferença de cor dos estados do Brasil para os outros países que fazem fronteira aqui com o Brasil, né? Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Guiana Francesa. Todos esses países que fazem fronteira estão meio esbranquiçados, né? E todos os estados do Brasil estão com uma cor amarelada. Alguns estão mais amarelos e outros estão menos amarelos, né? Menos amarelo. Por exemplo, o Pará está muito amarelo, São Paulo está muito amarelo, Rio Grande do Sul está muito amarelo, Bahia, Paraíba, Brasília, Goiás,
né, o Amazonas. Os outros estados estão amarelos, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas enfim, isso aqui é só para mostrar para vocês que passou por essa imersão, o Brasil inteiro passou por essa imersão ao longo dessas 20 lives. E o Brasil inteiro também vai estar junto comigo na oficina Mestrado Aprovado. Isso me deixa muito, muito feliz. Por que que isso me deixa muito feliz? Se vocês estavam, acho que na primeira live dessa imersão, eu falei sobre a minha história, um pouco da minha história, né? E aí eu acho que eu comentei, se eu não comentei eu vou falar agora pra vocês. Que nas primeiras lives que eu fiz aqui no Instagram, isso em 2018, quando eu abri esse Instagram, quando ele começou, eu fiz live pra mim mesmo. Então, tipo, era 0 pessoas me assistindo. E quando as pessoas começaram a assistir as lives, eram 1, 2, eram amigos, eram pessoas, eram meus alunos. Eu dava aula nessa época numa faculdade e o Instagram começou por conta desses alunos da graduação. Eu falava de TCC, falava de trabalhos acadêmicos, não falava de mestrado propriamente dito. Então, quem estava junto comigo era essa galera. E hoje, né, a gente bateu aqui um dia uma live que tinha 70 pessoas ao vivo ao mesmo tempo. Então isso é muito gratificante para mim e isso me deixa mais feliz ainda de voltar, né, em outros momentos, com outros eventos, com outras lives, com conteúdo para vocês, tá? Muito, muito, muito obrigado de verdade por todos vocês que passaram aqui pela imersão, por todos vocês que deixaram perguntas, que comentaram depois, vocês que compartilham com os amigos de vocês, vocês que falam bem de mim e que me defendem das pessoas que falam mal de mim, né? A Michelle é uma que outro dia estava brigando aí com o pessoal no Facebook que estava falando mal de mim. Muito, muito obrigado, de verdade. Vamos lá, vamos começar essa live, tá? Obrigado, gente, muito obrigado. Socorro, Luiz, obrigado, Michele, Rafaela. Muito obrigado. Vamos aqui, vamos para o checklist. Aí eu já volto para a gente conversar mais um pouco. Se vocês tiverem perguntas, deixem as perguntas de vocês aqui na caixinha, tá? Tem a interrogação, aí você clica e já deixa a tua pergunta. Ok? Vamos lá, deixa eu compartilhar. Eu vou mostrar para vocês um checklist. É possível que algumas pessoas já conheçam esse checklist, já tenham visto ele em algum momento. Mas é sempre bom a gente voltar, né? E tem muito seguidor novo que não conhece esse checklist. E hoje eu vou falar sobre alguns detalhes que talvez eu não tenha falado em algum momento que eu apresentei ele aqui para vocês, tá? Obrigado, Edna, Rosana. E o bom de tudo é eu ver meus alunos, né, das antigas. A Rosana foi minha amiga, minha aluna na graduação há 12 anos atrás, eu acho, né? Quando eu comecei a dar aula no ensino superior, a Rosana foi uma das primeiras alunas e ela está aqui e já está enfrentando o processo seletivo e vai passar com certeza. Obrigada, Lenice. Cris chegou atrasada, vai levar a chicotada. Felipe, boa noite. Vamos lá, deixa eu vou tirar aqui rapidinho, tá? Os comentários de vocês, para vocês poderem ler direitinho o checklist, tá? Rapidinho. Willy. Ó, espero que vocês estejam conseguindo ver direitinho o checklist. São pontos que vocês precisam ter, isso precisa estar anotado, e passos que vocês precisam dar, tá? O primeiro passo é a definição do programa. Ao longo da imersão, eu falei para vocês, definam um programa. Isso é muito, muito, muito importante. Quando você não define o programa e você fica só aqui no imaginário, quero fazer mestrado, vou tentar mestrado, você nunca tenta, ou se tenta, você não procede da maneira correta. Porque você não tem muito claro qual é o mestrado que você quer, para onde você quer ir. Então, se a gente não sabe para onde a gente quer ir, fica difícil a gente saber como proceder, qual é o próximo passo que a gente precisa dar. Então, o primeiro ponto desse checklist é você definir o programa de mestrado. E eu sempre falo para vocês o seguinte, ó, que vocês precisam definir realmente qual é o mestrado que vocês querem. E que vocês definam pelo menos somente um único mestrado que vocês querem fazer, que vocês vão concorrer, né?
Porque se você não define aquele mestrado, se isso não fica claro para você, é como se você saísse por aí atirando para todos os lados e nunca você consegue atingir realmente o teu alvo. Então imagina nessa imagem que o teu alvo que está lá no centro é, por exemplo, o programa de mestrado em administração da faculdade X. É o programa de mestrado em ecologia da Universidade Y. É o programa em educação da Universidade Estadual Z. É ele que está ali no centro e você vai simplesmente focar naquele programa de mestrado. Todos os outros programas de mestrado que podem estar ali ao redor, né, aqui você pode ter sido, de certo modo, tentado ou tentada a concorrer a esses programas, você não vai visualizar. O que você vai visualizar é aquele único programa de mestrado que você quer e focar todas as suas energias nele, para que realmente a probabilidade de você acertar realmente o teu alvo, que é o centro, que é aquele programa de mestrado, ela realmente seja uma probabilidade alta. Senão você vai ficar patinando. Você vai ficar patinando pelas seleções e nunca você consegue aprovação em uma seleção de mestrado. Então eu já tenho, inclusive, alunos que falaram para mim, prof, eu vou tentar 3 programas de mestrado. Eu falei, olha, por sua conta, não é por minha conta, não é pela minha orientação. Eu, como professor, como orientador, eu digo, mentor, o melhor caminho é esse, faça dessa forma. Mas você decide realmente qual é o caminho que você vai seguir, né? Eu, nesse checklist, e para todos vocês que me assistem, eu oriento que vocês escolham um único programa, uma única seleção e foquem apenas nessa seleção, tá? Claro que existem as observações, existem as exceções, mas isso é caso a caso. O segundo ponto desse checklist, que eu acho que é extremamente importante, são as estratégias de relaxamento e que eu barra mentalidade. Por que eu coloco relaxamento barra mentalidade? Dentro de um processo seletivo, a gente vai muito tenso, a gente vai muito nervoso. E, sobretudo, a gente vai carregado de preconceitos, de disse-me-disse, de mitos, de crenças em relação a esses processos seletivos. Então, para além disso também, desses mitos, dessas crenças, desses preconceitos, a gente vai carregado da tensão, do medo, né? Da sensação de, talvez eu não consiga, talvez não é para mim, eu não sou tão inteligente, eu não tenho publicação, whatever, né? Etc. Todos esses poréns, essas frases de autossabotagem que a gente acaba pensando, repetindo, reproduzindo, né? E ecoando por aí. E aí é muito importante que você tenha essas estratégias, porque senão você pode se perder ao longo do caminho. Principalmente nesses momentos em que a gente está desgastado, porque a gente vai em algum momento se desgastar. E essas estratégias de relaxamento, de mentalidade, são as estratégias que vão realmente carregar aqui a bateria da tua mente para que você possa conseguir e seguir nos próximos passos que você precisa dar. Tá? Então isso é muito importante. Não menospreze, não ache que isso é besteira. Isso é conversa fiada, é blá blá blá, isso é coisa de coach, como algumas pessoas falam. Como é que me chamam lá no Facebook? Me chamam de coach de mestrado, é uma coisa assim que me chamam, né? Os haters. Então, assim, muita gente acaba utilizando, isso é preconceito, utilizando esse tipo de preconceito e esquecem que isso é extremamente importante. O que eu falo para os meus alunos? Eu falo, olha, não adianta você ir para um processo seletivo tendo lido todas as referências, você ir para um processo seletivo tendo construído um bom projeto, você é muito bom de escrita e de escrita científica, ótimo, bacana, mas se esses pontos de relaxamento e mentalidade você desconsiderou. Eu falei acho que ontem e venho falando essa semana, eu estou focado muito nisso, de que para você conseguir alguma coisa, você não precisa sofrer. Essa ideia de que eu sofri, eu batalhei, a minha história de vida é sofrida, né? Claro que para algumas pessoas fez parte, o sofrimento fez parte do processo. Mas isso não é obrigação. Para você conseguir coisas melhores e maiores, você não precisa sofrer. A coisa precisa ser trabalhada, precisa ser natural, precisa ser tranquila. E se você coloca esse ponto aqui
essas estratégias de mentalidade de relaxamento, como estratégias importantes para o teu processo de preparação para a tua seleção de mestrado ou de doutorado, você consegue sim passar por todo esse momento de preparação muito tranquila, sem medo, sem ansiedade, sem se descabelar, sem brigar com as pessoas na sua casa, né, sem se estressar, sem, por exemplo, chegar lá na fase de entrevista estafado, né? Porque às vezes a entrevista é uma das últimas fases do processo e você está tão sobrecarregado do negativismo, da falta de colocar em prática essas estratégias, que você chega estafado. E aí a tua bateria mental, ela está completamente esgotada e você não consegue dar o teu 100%. Você passou 3 meses se preparando, só que você esqueceu esse ponto importante. E quando chegou lá na fase de entrevista, o momento em que isso ia ser extremamente cobrado de você, que é você cara a cara, o teu desempenho face a face com a banca, você está esgotado. E do que adiantou você se matar de estudar, abdicar, por exemplo, da tua vida social e de um monte de coisa, para você chegar nessa fase estafado, esgotado? Não adiantou de nada. Porque é uma fase eliminatória que você não conseguiu realmente mostrar o quão preparado tecnicamente você estava por esse fator que é extremamente importante. Então isso veja que eu coloco como um dos primeiros pontos do meu checklist. O terceiro é a leitura do edital do mestrado escolhido, da seleção anterior. E eu recomendo vocês sempre das 2 últimas seleções. Eu falei isso na live de ontem, tá? Então não vou me alongar muito aqui, mas eu falei isso na live de ontem. É o terceiro item do checklist. O quarto, construção do cronograma de estudo e preparação. Também falei isso na live de ontem. Inclusive eu projetei um modelo que vocês podem adaptar a partir da realidade de vocês. Estabelecimento de rede de contatos. Estabelecimento de rede de contatos é extremamente importante. O que são essas redes de contato? É você, por exemplo, se relacionar com pessoas que já fizeram mestrado, especialmente pessoas que já passaram ou que estão nesse mestrado que você deseja, mestrado ou doutorado que você deseja. Isso é extremamente importante porque você vai ter condições de tirar dúvidas que só essas pessoas podem te dar. Eu, professor José Neto, conheço sobre processos seletivos de uma forma geral, eu tenho a obrigação de estudar editais, porque eu converso e tenho alunos de todas as áreas que tentam seleções de mestrado no Brasil inteiro, então eu conheço muitos editais de mestrado. No entanto, existem particularidades de cada processo seletivo que só realmente quem está lá dentro é que sabe a temperatura, é que sabe, por exemplo, o que pode, o que não pode falar dentro daquele programa, como se comportar se caso determinado professor esteja na sua banca. Então, o estabelecimento dessa rede de contatos é extremamente importante. Para tudo, desde a primeira fase, que é a prova escrita, até a última fase, seja ela a entrevista ou a análise do currículo, tá bom? O próximo ponto desse checklist é o estudo sobre o programa do mestrado e o tema do projeto. Se você fez, por exemplo, estabelecimento de redes de contato, você consegue, por exemplo, saber mais sobre o programa e também bater o martelo, né? Eu uso muito essa expressão, bater o martelo sobre qual tema seria o teu projeto de pesquisa. A tua melhor proposta de pesquisa para esse processo seletivo. Eu falei sobre isso em uma live na sexta-feira passada, se eu não me engano, tema projeto. E essa semana, na live da segunda e na live da terça, eu também foquei em projetos de pesquisa. Então, muita coisa que talvez você que esteja chegando agora, que tenha dúvidas sobre construção de projeto, você consegue tirar assistindo essas lives, tá bom? Tá no meu IGTV. Mas isso é muito importante, tá? Você realmente estudar qual seria o teu tema. E não simplesmente dizer assim, meu tema pode ser esse, tá? Eu falei aqui em alguns momentos sobre tempestade de ideias, né? De você, que vai te ajudar em vários momentos, inclusive, para que você possa definir melhor o teu tema e construir teu projeto. E se você só vai conseguir ter essas possibilidades de construção do teu projeto, temáticas possíveis para construir o teu projeto, se você fizer isso, se você estudar o programa. O que eu geralmente recomendo?
que você estude o currículo Lattes dos professores, que você leia as dissertações desse programa de mestrado, tá bom? Isso vai fazer um diferencial certamente. Próximo passo é a escrita do teu projeto. Ou seja, o que é a escrita desse teu projeto? É um momento em que você vai mostrar realmente que você sabe o que é pesquisa. Eu falei nessas lives, né, que eu comentei agora há pouco para vocês, um pouco sobre escrita de projeto, a importância de você mostrar durante a seleção que você sabe o que é pesquisa, mesmo que você não tenha experiência com pesquisa. Porque uma coisa é você não ter tido experiência, mas uma coisa é você sentar e você estudar. Então, isso que eu coloquei no checklist, estudar o programa, é o momento que você vai sentar e estudar sobre pesquisa. Quando você lê uma dissertação desse mestrado que você deseja, uma tese do doutorado que você deseja, você está estudando sobre pesquisa. Você começa a ter algumas ideias. Isso vai ser importante para a tua escrita. Esse momento também de escrita de projeto, é importante você focar como que se escreve dentro desse programa. Cada área tem uma forma de escrita. Aqui, em muitos momentos no meu Instagram, nas minhas redes sociais de uma forma geral, eu falo sobre algumas técnicas de escrita. No entanto, a melhor forma de você identificar qual seria as técnicas ou a forma de escrita mais adequada para esse projeto, para essa seleção, é você lendo as dissertações dos mestrados e dos doutorados que você deseja ser aprovado, tá? Estudos, agendamento da proficiência. Lembra que todo o processo seletivo tem uma proficiência, né? Independentemente do teste de proficiência, ou seja, qual seria essa prova? É uma prova, é um teste de proficiência em âmbito nacional? Esse programa exige um teste internacional? Qual é o teste? Isso já precisa estar claro para você e você precisa também agendar, estudar e agendar esse teste de proficiência. Algumas provas de proficiência acontecem ao longo do processo seletivo e outras provas você pode fazer ou antes do processo seletivo ou depois. Isso vai depender de quê? De cada programa. Mas se você vai ter que fazer uma prova dentro do processo ou fazer essa prova antes para entregar uma declaração de proficiência no momento da inscrição ou ao longo do processo, você precisa estudar provas de proficiência e precisa se submeter a testes. Muitas instituições fazem testes programados. Inclusive, nesse momento, tem pelo menos 3, que eu saiba, pelo menos 3 universidades com teste de proficiência, com inscrições abertas e teste online. Então, fique ligado. Estudar, agendar teste de proficiência. Terceiro, leitura dos textos e construção de fichamentos e resenhas. Isso vai ser importante para quê? Também para a escritura do teu projeto, mas também vai ser importante, especialmente essa fase do teu checklist para a tua prova escrita de conhecimento específico. Tanto para o conhecimento específico sobre a área de concentração do mestrado, aquela prova clássica que os mestrados eles têm, muito baseado em algumas referências que são descritas em edital, outros não trazem essas referências, a gente discutiu também isso aqui ao longo da imersão, mas você senta, vai um dia, vai fazer uma prova, a maioria dessas provas são dissertativas, e você precisa dissertar, precisa escrever sobre temáticas gerais relacionadas a esse programa. Você só vai conseguir fazer isso se você realmente fizer leitura integral desses textos. Não é ler o resumo, não, é leitura integral. E construção dessas técnicas de apontamento, que, por exemplo, podem ser fichamentos, podem ser resenhas, podem ser anotações, podem ser resumos, enfim, existe uma infinidade de técnicas, algumas eu citei aqui, trouxe para vocês, não tenho como aprofundar, mas eu falei, e eu sempre sugiro que vocês associem 2 técnicas, isso é muito interessante, importante. Bom, publicações e construção do currículo. O que é isso? Publicações e construções dos currículos. Isso é o que eu chamo de engajamento do currículo. Você vai engajar teu currículo. Prof, eu não tenho uma publicação. Não tem problema. Você não é obrigado a ter publicação para passar na seleção de mestrado, exceto se for cobrado um artigo em edital. Está lá
palavrinhas em destaque, ou em itálico ou negrito. Só se inscreve nesse mestrado se tiver um artigo publicado. Se tiver escrito isso, aí sim você precisa ter um artigo publicado. Se não, não tem porquê você se matar ou sofrer pelo fato de não ter um artigo publicado. Muitas pessoas são aprovadas em processo seletivo de mestrado e até de doutorado sem ter necessariamente um artigo publicado. Eu sou um desses. Quando eu passei, não tinha artigo publicado e conheço N pessoas, várias, também, que hoje são professores de carreira de universidades estaduais, de universidades federais, que não tinham artigos publicados, que tinham um currículo muito pobre quando enfrentaram aí os seus processos seletivos. E é o que eu falo, a gente não tem que sofrer por conta disso, porque faz parte do processo da construção de um bom currículo você fazer o mestrado. Então você precisa dar o primeiro passo. O mestrado pode ser também aí, para muitas pessoas, o primeiro passo. Então, publicação e construção do currículo. Eu fiz uma live ao longo da imersão mostrando para vocês sobre tabela de pontuação, quais são os itens, o que por exemplo, pode te tirar, como você tem que pensar em relação a isso, as estratégias que você pode, né, colocar em prática para esse melhor engajamento do currículo. Eu mostrei aqui para vocês. Então, esse é um ponto importante, tá? Construção do currículo. O fato de você não ter currículo não quer dizer que você não vá passar, mas você pode construir um currículo até a sua seleção. E se você não teve condições de fazer isso, ainda assim você tem condições de se submeter a esse processo e conseguir a sua aprovação, porque existem outras coisas que envolvem um processo seletivo, não só o currículo. Porque existem fases eliminatórias e fases classificatórias, ok? Aí é a tua expertise de identificar fases, quais são as fases, quem que é eliminatória, quem que é classificatória, o que eu vou colocar como estratégica, né, em prática aqui, para eu conseguir pontuar melhor nessas fases eliminatórias e conseguir compensar talvez uma possível pontuação baixa nas fases que são apenas classificatórias. A gente discutiu também ao longo da imersão isso aqui. Ensaios da entrevista e análise de respostas. Você precisa ensaiar. Eu falei para vocês em alguma das imersões, eu não lembro mais, são 20, que tudo é treinável, né? Eu não sei, vou lá me colocar para fazer. E à medida em que eu vou fazendo, eu vou aprendendo e eu vou me tornando muito bom naquilo que eu faço. Falei para vocês agora há pouco, né, que eu fiquei muito feliz porque tem gente do Brasil inteiro que passou por essa imersão e que já está inscrito na oficina mestrado aprovado. E que no começo desse Instagram em 2018, quando a proposta era outra, eu fazia live para ninguém, 0 pessoas aqui. E quando tinha pessoas, eram o quê? Pessoas da minha família, meus amigos ou meus alunos que me acompanhavam, né? Eu não tinha, 300 pessoas. E no começo as minhas lives eram péssimas. Mas não foi por conta disso de eu não saber que eu não fui fazer a primeira vez. Eu me coloquei para fazer e aprender. Hoje eu faço uma live com projeção de slide, né? E hoje eu sei a questão de tempo, enfim, algumas coisas que você vai aprendendo ao longo do tempo, né? De como fazer uma apresentação aqui ao vivo, no Instagram, enfim, no YouTube também, que eu faço as aulas lá. Tudo é treinável. Isso é o que eu quero dizer para vocês. Então, a entrevista, que é uma fase do processo seletivo muito importante, ela é treinável. Existem perguntas que são clássicas, que certamente vão ser feitas para você. Existem respostas, existem modelos de respostas que podem ser adaptados a depender da tua realidade, a depender das tuas questões pessoais e a depender também do programa, do que se pensa dentro desse programa, do perfil do programa de mestrado. Então você treina isso antes, tá? Treina a apresentação, treina o teu desempenho nessas respostas, né, durante essa entrevista. E o último momento seria desse checklist, pensando num processo seletivo que contempla todas essas fases, seria a edição dos slides para a apresentação do teu projeto. Algumas seleções é cobrado que você apresente um projeto. E muitos de vocês têm me perguntado aqui sobre a questão dos projetos. Prof, como que eu tenho que fazer em relação aos projetos, apresentação de projeto online? O que eu tenho que focar? Acho que ontem me perguntaram isso. E eu falei, olha, cuidado com o tempo, faça os testes, né? A questão do treino. Falei também
de você obedecer tempo. Por que você tem que editar essa apresentação com antecedência, preparar essa apresentação com antecedência? Por quê? Porque toda apresentação de projeto, defesa de projeto, existe um tempo determinado. E o grande erro, por que as pessoas ficam nessa fase reprovadas? Porque elas não fazem isso com antecedência, deixam para fazer em cima da hora. E em cima da hora, lembra o desgaste? Tua bateria tá totalmente, você tá descarregada, precisa ter um negócio para carregar a tua mente aqui. E aí quando você chega nessas últimas, que geralmente são as últimas fases, você quer se livrar. Eu quero acabar. Eu já passei por prova escrita, eu já passei por escrita de projeto, por proficiência, eu quero acabar. Especialmente se essa for uma das últimas fases, você vai estar esgotado. E aí você vai cometer o erro que a maioria das pessoas comete, que é só copiar e colar, copiar e colar, copiar e colar. E montar uma apresentação horrível, que é texto, 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 texto. Quando eu tenho texto, 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 a minha tendência é ler. Ler, 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 ler o tempo todo. E isso é que vai fazer, por exemplo, com que a banca, ela, por exemplo, avalie negativamente você. Vai dizer o seguinte, olha, esse candidato, ele não tem domínio de conteúdo. Esse candidato não sabe da proposta de pesquisa que ele escreveu. Esse candidato é inseguro. Essa pessoa vai me dar trabalho. Eu não vou querer essa pessoa aqui no meu programa de mestrado. Eu vou orientar esse daqui que não sabe nem apresentar o projeto de pesquisa que diz que escreveu. Não quero não. E muitas vezes você tem domínio de conteúdo, foi você que escreveu o projeto, só que por meio da tua apresentação, e lembre-se que o que a banca tem ali na frente para avaliar é a tua apresentação, é a tua defesa, é o teu slide, é o teu criativo. Se você não for didático o suficiente, não conseguir mostrar realmente o quão grandioso é a tua proposta e o quão preparado você está, você sai, você roda, você não é aprovado. Então, essa construção, isso é muito importante, tem que ser feito com antecedência. Não deixem para fazer na última hora, nas bustas, de qualquer jeito, porque senão você vai rodar, você vai reprovar, tá bom? Esses são pontos, esses checklists eu gosto de apresentar. Assim, se eu fosse detalhar com vocês cada um desses passos, a gente ficaria aqui horas falando sobre cada uma dessas coisas. Mas eu espero que vocês tenham entendido um pouco de cada coisa. Eu vou responder as perguntas de vocês, tá bom? Aqui, que surgirem. E é muito importante. Biomedicina, pesquisa colocou, é assim mesmo. Estou aprendendo a fazer slides agora. Você tem que aprender a fazer slides. Isso é muito importante, tá bom? Lembra que em cada fase do processo seletivo, a banca vai estar com uma fichinha. Esse é um checklist que eu apresentei para vocês e que eu considero importante. A banca tem vários checklists. E eu, lá no meu curso com os meus alunos, eu falo sobre a importância de você ter vários checklists. Por exemplo, a banca tem um checklist para avaliação do projeto. A banca tem um checklist para a correção da prova escrita. A banca tem um checklist para avaliação da defesa, para a entrevista, tá? Se a banca tem checklists com itens que ela vai avaliar em cima de você e do que você apresenta na seleção, você tem que ter os seus checklists. Esse é um. Existem vários. Mas eu quis trazer isso aqui para vocês. Então, se preparem com antecedência. Eu falo sempre que o quê? Preparação se você quebrar a palavra em duas, existe pré-ação. Preparação, escreve preparação. Preparação, existe pré e existe ação. Então, existe um momento prévio, um momento anterior à ação. Quando você fala, estou me preparando, e eu pergunto, quanto tempo falta para a tua seleção? Você fala, daqui a um mês. Eu comecei hoje. Você não está se preparando. Você está se enrolando. É diferente. Você está se enrolando, você não está se preparando. Você está se enrolando, se enganando, enrolando as pessoas que estão apostando em você, enganando as pessoas que estão com você, né? Então tenha muito cuidado se você está se sabotando ou não. Se você está se enrolando e se enganando, enrolando e enganando as pessoas, ou se você realmente está se preparando. A minha ideia com essa imersão, com a oficina que começa na segunda-feira, é oferecer aqui o início de tudo.
abrir a mente de vocês para a preparação, tá? Talvez eu não tenha conseguido nas 20 lives falar tudo aquilo que eu queria falar ou detalhar, mas eu acho que eu apresentei muitas coisas aqui para vocês que eu tenho certeza que se vocês assistiram as 20 lives da imersão, anotaram e já estão colocando em prática, vocês estão se preparando, enquanto os concorrentes de vocês estão fazendo o quê? Se enrolando, se enganando. E aí a reprovação vai bater na porta deles, mas não vai bater na sua porta. Se ela bater, você não abre, você não atende, tá? Deixa eu ver aqui as perguntas de vocês. A Paty, melhor orientador da vida. Aprendi mais nessa imersão do que na vida toda. Amém. Obrigado, Paty. Obrigado, Michele. Willy Vulcan. Acho que é assim. Já comecei a entrar em contato com os orientadores e alguns me xingaram a apresentar uma ideia de projeto de pesquisa. Livre como eu quiser. Isso me deixou perdido. Alguma dica? Bom, essa questão de quando você está livre demais, você se enrola. Porque você fala, meu Deus, e agora? Quando alguém diz assim, olha, eu só trabalho com isso, aí fica mais fácil pra gente, né, Willy? Eu super te entendo. O que eu posso te dizer, porque eu não conheço o mestrado, eu não sei como que é a área de concentração, como que o negócio funciona lá dentro, para poder dizer assim, olha, tem que ser assim, pensa dessa forma. Mas o que eu posso dizer é que é o seguinte, lembra que nesse checklist eu falei, estude o programa, leia as dissertações, então veja na trajetória de orientação desse orientador que você já entrou em contato, o que ele vem trabalhando. E o que nas publicações das pessoas que ele orientou e as dele, ele sugere como futuras pesquisas. Faz isso. Josué, essas lives foram a minha salvação. Grato, professor. Eu que agradeço vocês estarem aqui comigo. Senão eu estava como lá no comecei em 2008, eu fazendo live para mim mesmo. Nayara, obrigado, Biomed. Nayara, professor, a luta já começa na criação do lápis. Isso, é um ponto chave, né? Gente, se vocês souberem, eu vou falar disso na oficina. E assim mesmo, estou aprendendo a fazer slides agora, já falei, né? Eu queria ter descoberto você há um mês atrás, já tenho me preparado, mas sinto que atropelei algumas etapas. Muito bom, parabéns pelo trabalho. Obrigado, William. Obrigado, Raquel. Deixa eu ver se tem perguntas aqui na caixinha, tá? A Michelle colocou, concordo com a Paty, aprendi mais em 20 dias que na minha graduação. Ah, obrigada. Sobre pesquisa. Eu também tô nessa. Cris, cadê o hashtag MechaMPM? Às vezes a liberdade aprisiona mais. Isso. Bora estudar hoje. Bora, tem que ser hoje, não pode ser para amanhã. Adorei o nome desse perfil. Parabéns. Cheguei à live e já estava rolando, infelizmente. Tenho dúvida como é a avaliação para entrar em um mestrado online na área de comunicação. Andei pesquisando, mas não ficou nada claro. Bora estudar. Vamos fazer o seguinte. Eu falei ao longo das lives sobre a questão de mestrado online. No Brasil, inclusive me perguntaram no direct esses dias também. No Brasil, a gente ainda não tem um mestrado que ele é 100% online, 100% EAD, tá bom? Então, primeiro de tudo é você saber que no Brasil não tem um mestrado que é 100% EAD. Existe um protocolo, existem alguns projetos de mestrado na CAPES atualmente em avaliação e é possível que no final do ano que vem, a gente tenha aí as primeiras liberações de programas online EAD, mas a gente não tem ainda, nem sabe quando é que vai ter. Esse é um processo longo e demorado, de burocracia, e eu acho que tem que ser assim mesmo, senão a gente tem aí mestrados de qualquer jeito no Brasil. Existem mestrados online EAD fora do Brasil. Ao longo da imersão, toquei muito nesse assunto e eu falo que é o seguinte, cuidado, se você quiser fazer um mestrado EAD, né, fora do Brasil, é você se certificar como que é o trâmite de reconhecimento desse diploma aqui no Brasil. Senão você vai ser mais uma pessoa dentre tantas pessoas que fazem esses mestrados fora e que estão com seus diplomas engavetados e que, para muitas coisas, ele não tem serventia. Então, muito cuidado com isso, tá bom? E eu te convido a assistir as outras lives da imersão que está no meu IGTV. Qual a média de tempo, Júlio?
de preparação até o momento de enviar o projeto, o currículo, proficiência, prova escrita. Me envia todos juntos? Bom, média de preparação até o início de todo o trâmite, né, Júlio? Eu falo o seguinte, ó. Eu, José Neto, pela minha experiência, acho que 3 meses de antecedência é um bom tempo. É um tempo excelente, tá? De você conseguir fazer uma excelente preparação e chegar quando começa aquele cronograma, o trâmite da seleção, você não chegar aperreado, tá? Mas também não deixe só para os 3 meses de antecedência. Se você tem 6 meses, que ótimo. Se você vai pensar só daqui a 1 ano mestrado, comece agora, tá bom? Mas eu acho que um tempo bom é de 3 meses. 1 mês consegue. Já vi gente ser aprovada se preparando só com 1 mês de antecedência. Mas é de pessoa a pessoa, caso a caso. Mas que você chegue realmente na seleção tranquilo, com tudo no ponto, marcando cada ponto desse checklist que eu mostrei para vocês, 3 meses é o tempo ideal. Obrigado, Terezinha. Obrigado, Simone. Ai, crítica cotada nunca mais. Cláudia, você me ajudou muito. Gratidão. Gratidão você também, Cláudia. Osmar tá aí. Thaisa. Pessoal, último mês trabalhando no projeto de programa. Organizei a documentação da análise curricular. Tudo muito desgastante. Né? Acho que a Thaisa veio contemplar isso que eu falei para vocês, da importância da preparação de você ter um checklist. Deixa eu só mostrar uma coisinha para vocês antes de eu voltar aqui para os comentários, tá? Ó, é isso aqui. Imagine que é você caminhando rumo ao teu mestrado. Teu mestrado está lá, você está numa ponta, teu mestrado está numa outra ponta, a tua aprovação está numa outra ponta. E existe um caminho até que você chegue aonde? Aqui, na aprovação do teu mestrado. E existem peças que você precisa encaixar para que você chegue ao final desse caminho e realmente contemple o que você quer, você consiga agarrar esse teu objetivo, que é a tua aprovação. Só que nesse caminho, algumas dessas peças elas podem se soltar e outras podem se conectar, e essa conexão pode ser forte. Essa conexão forte, dentre as peças desse quebra-cabeça, desse jogo, desse caminho que você percorre até a tua aprovação, essas peças, elas precisam ser construídas por você. Esse checklist que eu mostrei para vocês é uma peça, dentre várias outras. E eu fui falando de algumas outras também ao longo dessa imersão, tá? Essa mãozinha que está aí, eu trouxe para fazer essa analogia que sou eu. Essa mãozinha sou eu colocando essa pecinha. Técnicas, estratégias, métodos, orientação. Às vezes você precisa de quê? Você precisa lembrar que existem técnicas que você não coloca em prática. Que existem estratégias que você esquece ou que você não valoriza. Uma delas eu falei para vocês hoje, que é a de mentalidade. Muita gente acha que é balela. Existe método, um começo, um meio e um fim. Sem método, você não tem o quê? Uma pesquisa. Projeto de pesquisa sem método não é projeto de pesquisa. Então, para uma preparação, existe método para uma boa e uma excelente preparação. E existe orientação. Eu, nessa imersão de 20 lives, acho que cumpri um pouco desse papel, trazendo um pouco de técnicas, falando de estratégias, falando para vocês da importância do método e mostrando um caminho, e também orientando vocês em muitos pontos. Eu estou colocando essa pecinha aqui, para que vocês passem e que vocês cheguem ali, ó, aprovação no mestrado. Mas quem que vai colocar realmente a cola final? Quem que vai colocar a liga nessa peça para fazer com que, quando você passe por ela, você não caia, essa peça se destaque e a tua aprovação vá para os ares? Você veja lá longe a tua aprovação no mestrado. É você mesmo. Se você não colocar em prática tudo que eu falei, se você assistiu, não anotou, se você desconsiderou alguma das coisas que eu falei aqui, não adianta eu ter colocado essa pecinha ao longo dessas 20 lives da imersão Passei no Mestrado. E também ao longo do que a gente ainda tem por vir, que é a oficina Mestrado Aprovado. Não adianta. Então, acho que eu cumpri um pouco do meu papel social aqui no Instagram, de divulgação científica.
Agora a bola é com vocês. Agora a responsabilidade é toda de vocês. Não é mais minha, ok? Tem uma perguntinha aqui na... Terezinha colocou assim: você é incrível, prof. Conheci seu Instagram há pouco tempo, mas estou me sentindo privilegiada. Obrigado. Eu que privilégio é todo meu, Terezinha, de ter você aqui comigo, tá? A gente encontra tanta gente para criticar e quando a gente tem pessoas que seguem a gente, que gostam da gente, que elogiam, eu me sinto muito, muito feliz. Rosana, descobri que dos 30 minutos da minha entrevista, tenho apenas 10 minutos para falar. Devo resumir? Sim. Obrigação. Resumir, tá bom? Rosana, faça um script. Coloque todas as tuas falas. Olá, bom dia, eu sou Rosana. Parece, né? Nossa, eu vou anotar o olá, o bom dia. Sim, anote. Coloque todas as tuas falas. Aqui eu paro, eu respiro, depois eu venho com outra frase, depois eu venho uma outra. Isso é script. Faz isso e treina. Aí cronometra. Não tem erro. Biomedicina colocou assim: já tenho um tema definido, sou aluno especial do mestrado. Que bacana. Mas ainda estou meio perdida. Minha graduação trabalhou muito pouco a questão de pesquisa e iniciação científica. Biomedicina, acompanha as lives da imersão, tá bom? Acompanha. Gente, no meu IGTV tem muito conteúdo. No meu IGTV tem todas as lives da imersão e tem lives que eu falo de objetivo, de tema, de problema, enfim, muita coisa. No meu canal do YouTube também eu tenho vários vídeos falando sobre isso. Então, vocês que estão meio perdidos, vão lá. E esse mês da imersão, algumas pessoas estavam me cobrando, né? Prof, e a live da terça-feira no YouTube, cadê? Eu dei uma parada durante das lives da terça-feira que eu fazia e vou voltar a fazer a partir dessa terça-feira. Toda terça-feira, às 8 horas da noite, eu faço uma live no YouTube. Esse mês eu não fiz em função da imersão, porque, enfim, todos os dias às 8 eu estava aqui comprometido com vocês. Então é um trabalho a mais e ficava muito desgastante para mim ainda preparar essa aula no YouTube. Mas como a gente está encerrando hoje a imersão, na terça-feira eu volto com as lives. E essas lives, elas no YouTube, no meu canal do YouTube, elas são só sobre o universo acadêmico e é para resgatar realmente a metodologia científica que eu vejo que muitos de vocês ainda têm um déficit da graduação. Então é como se fosse a minha disciplina de metodologia científica da graduação. As aulas são sempre focadas com temáticas de metodologia científica. Então eu te convido também, a partir da terça-feira, ir lá comigo. As lives de metodologia científica, elas fazem parte de um projeto pessoal meu que se chama Curso Online de Metodologia Científica. Elas acontecem lá ao vivo, comigo, você faz pergunta, eu respondo, e elas ficam apenas por 5 dias lá, depois elas saem lá do canal do YouTube, tá? Porque o canal do YouTube é voltado apenas para os processos seletivos de mestrado e doutorado. Mas aí eu deixo ainda a live lá por 5 dias. E eu sempre faço isso, né? Quando eu trago uma coisa que eu acho que é muito importante e que eu tive muito trabalho para construir para vocês, não que os outros vídeos não tenham, mas, por exemplo, conteúdo de valor que poderia ser um conteúdo de um curso. Eu faço isso, eu faço, deixo por um tempo e depois eu tiro. Porque eu acho que se você realmente quer, você vem, você dá um jeito, você assiste, não deu para assistir ao vivo, você vai no gravado, no período que está aí, assiste e anota. Isso é experiência própria. A gente está em 2020, eu tenho 2 anos de rede social fazendo divulgação científica. E a minha experiência quando você deixa um conteúdo de muito valor por muito tempo, as pessoas não valorizam, tá? Então, por conta disso, eu sempre faço isso. Esses conteúdos de muito valor ficam um tempo disponível para vocês e depois eu tiro, porque depois volto novamente com outros projetos, porque eu quero realmente o compromisso de quem realmente quer, sabe, crescer na vida, enfim. E o mestrado profissional? Falei de live de mestrado profissional aqui também, tá, Renata? Enfim, eu acho que a grande dúvida das pessoas sobre o mestrado profissional é se vale a pena, se não vale a pena. Eu sempre falo, sim, vale a pena. Se tem um mestrado profissional, faça, tá? Mas o edital saiu com modificação de análise curricular, com valor específico para concorrer, quebrou minhas pernas.
Agora é pensar nas estratégias que você pode colocar em prática para não ter tanto prejuízo assim na seleção, tá? Obrigado, Thaisa. Não deu certo agora, mas vai dar certo. Eu falei esses dias, falei num post, né? Todos os dias alguém pensa em desistir. O meu trabalho é isso, é fazer com que você não desista. Quando alguém fala para mim, prof, eu passei. E eu passei porque eu estava seguindo as suas dicas. E eu tinha pensado em desistir. Eu fico muito feliz, porque eu já pensei em desistir. No doutorado, eu pensei em desistir. E eu tive uma pessoa que foi... Ela me puxou, assim, ela me resgatou e fez com que eu não desistisse do doutorado. Tá? Então, assim, às vezes a gente só precisa de alguém que faça isso pela gente. E é isso que e por isso que é importante a gente se cercar das pessoas que realmente gostam da gente e que estão do nosso lado para nos apoiar. Porque vão ser essas pessoas que vão nos resgatar. Helenice colocou, prof, se no edital os concursos pontuam no edital não especifica se pontua somente na área de concentração, qualquer outro curso entra nessa pontuação? Sim, se não tem especificação, sim. Anuncie que vai abrir turma nova de preparação para o mestrado. Isso, em setembro, tá? A Cris é minha aluna e minha assessora. Então a gente vai ter turma nova em setembro, mas eu vou avisar direitinho pro pessoal depois, tá bom? Boa noite, Carmen, né? Carmen, professor. Minha primeira vez por aqui tentando mestrado. Onde vejo suas outras conversas sobre mestrado. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, Carmen. Aqui no meu Instagram quando vocês entram no meu perfil, tem todas as postagens do feed e tem um quadradinho que se chama IGTV. Você clica, aí você vai ver todas as lives dessa imersão e várias outras lives que já estavam salvas lá sobre outros conteúdos, tá? No meu canal do YouTube também. Aqui no meu perfil tem um link, você clica do Linktree e aí você consegue ir para o meu Facebook, para o meu YouTube, para os meus canais do Telegram e aí você tem acesso a todas as informações. Gratidão, Luzenira. O Dúbio. Quando você vai abrir nova turma de preparação para o mestrado? Agora em setembro, tá bom, Dúbio? Eu geralmente abro assim, 2, 3 meses, né, entre uma turma e outra. E aí a gente vai abrir agora em setembro. Cris, acho que no começo de setembro vai abrir turma nova. Isso. Lorena, gratidão você também. A Giovana colocou assim... Vi uma faculdade que aceita profs com após em docência superior, mas especialização na área da aula, sem um mestrado. É comum isso? Um cargo assim pode auxiliar na avaliação do mestrado? Sim. Eu mesmo, quando comecei a dar aula, a Rosana está aqui, eu era professor só especialista. A Rosana foi minha aluna. Eu digo que a Rosana foi minha cobaia, porque eu comecei a dar aula no ensino superior para as turmas lá da faculdade, onde a Rosana estudava, e ela foi uma das minhas primeiras alunas. Então, assim... Eu só era especialista. Na verdade, eu entrei na faculdade, se a Rosa não sabe disso, eu não tinha especialização. Eu consegui, eu digo, Deus coloca anjos na nossa vida, né? E Deus colocou um anjo na minha vida porque eu sempre fui persistente. Sempre fui lá atrás, né? Eu nunca fiquei parado, chorando por conta da minha história, das coisas que não deram certo. E aí eu consegui entrar nessa faculdade. Como professor... graduado apenas, eu estava terminando, a Rosana está aqui ainda, sabe que Macapá, nessa época eu morava lá. Então a faculdade se chama FAMA e eu estava fazendo a minha primeira especialização em auditoria e perícia ambiental na FAMA. Ainda faltavam acho que 4 disciplinas para eu concluir a especialização, mais a monografia, né, o TCC. E eu fui chamado para dar a minha primeira disciplina na faculdade. Então quando eu entrei na faculdade, nem a minha primeira especialização eu tinha terminado. E aí depois eu fui ficando. Então é possível sim. Mas hoje em dia, isso foi há 12 anos atrás. Hoje em dia é possível? Mas é mais raro. Hoje as faculdades já cobram, né, a questão do mestrado, isso é mais comum. Gratidão, Andréia, Luiz. Maria chegou atrasada, vai ficar salva, tá salva no IGTV. Muito bem, Cris 12. Cris 12? Não entendi. Bom. Obrigado, Rosana, também. Muito bom te encontrar. Quando comecei, tinha essa ilusão de que seria rápida essa preparação. Lei do engano. É muita coisa, mas é muito aprendizado também. Exatamente. Eu falo sempre assim, não existe milagre, né? Existe realmente você colocar em prática as coisas que precisam ser colocadas.
A Cris vai receber uma gratificação, vai. Obrigado, Rafaela. V. Wendel Santos. Renata, Alejandra, que é minha aluna também. Socorro, obrigado. Obrigado, Renata. Rosângela. A Alejandra falou que quando chegou no Brasil ela ficou com medo, mas quando me conheceu, ela perdeu o medo. Ah, obrigado, Alejandra. Fico muito feliz. A Alejandra, para quem não sabe, ela é boliviana. Né? Ela está fazendo mestrado no Brasil e está se preparando para o doutorado comigo. Vai dar tudo certo, viu, Alejandra? A Paty, verdade, professor. Quando queremos verdade, priorizamos. Você acendeu a luz no fim do túnel, eu estava querendo desistir, Simone. Não faça isso, pelo amor de Deus. Obrigado, Carmen. Dulcineia, obrigado. Né, Rosana? Eu era bem novinho. Gente, eu era muito novo quando eu comecei a dar aula para a Rosana. Acho que eu tinha 22 ou 23. Gente, o Instagram vai me derrubar. Obrigado mesmo. Hoje é só para agradecer esse finalzinho de live, todos vocês que participaram da imersão. Eu acho que eu cumpri meu papel social aqui no Instagram, trazendo essa imersão. Semana que vem tem a oficina, mestrado aprovado. Espero encontrar todos vocês lá. Até os meus alunos hoje estavam lá no grupo falando que estão... Obrigado, Dani, chegou agora. Não tem problema. Você estava aqui todos os dias. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Josi. Os meus alunos falando no grupo que vão participar da oficina. Eu digo, gente, você já tem o curso, tem tudo, não precisa participar. Mas se querem, eles falam, não, a gente vai lhe seguir como uma sombra em todos os lugares que você tiver. Eu falei, tá bom. Encontro vocês lá. E é isso. Esses minutinhos que a gente tem é só para agradecer mesmo e dizer que a gente não vai acabar com as lives. A imersão acabou hoje, mas as lives continuam. A gente vai ter esporadicamente lives aqui no Instagram, com temáticas também. Sempre vai ter caixinha de perguntas aberta, tá bom? A Renata perguntou, vai enviar a inscrição no e-mail? Quem se inscreveu, Renata, se você não inscreveu, tem um link aqui no meu perfil, você se inscreve. Quem se inscreveu vai receber no domingo ou na segunda de manhã cedinho o link para assistir às aulas da imersão, tá bom? É isso. Fiquem com Deus. Aproveitem esse final de semana. Se tiverem que colocar alguma coisa desse checklist em prática, coloquem. Se não, pensem no melhor momento de começar a preparação de vocês. Aproveitem. Obrigado, André. Aproveitem realmente esse conteúdo que está aqui disponível. Daqui a pouco ele sai do ar. E é isso. Quando eu abrir caixinha, façam perguntas, conversem comigo, estejam presentes, compartilhem as lives, tá? Foi muito bom estar com vocês, construir essa imersão ao longo dessas 4 semanas, né, desse 1 mês, mas não parou por aqui, a gente continua. E esse trabalho, outra vez me perguntaram, prof, quando é que você vai parar com isso? Eu digo, só quando eu morrer. Eu não tenho pretensão nenhuma de parar com isso aqui, tá? É um projeto realmente de vida. Começou, né, sem essa pretensão, mas vai até onde Deus quiser. Beijo, tchau, tchau e até a oficina.